Este é um resumo do que a PMT tem feito como agência missionária transcultural da IPB. O reverendo Marcos Agrippina é o seu secretário executivo e é quem tem maior condição de dar todo tipo de informações, responder qualquer tipo de pergunta a respeito do envio, do sustento, da manutenção e também do auxílio aos missionários que Deus tem levantado na sua igreja. Há 3 anos atrás, lendo o relatório financeiro da IPB, um relatório que todo ano o Supremo Concílio envia às igrejas, nós percebemos um detalhe interessante e até muito pouco notado nas igrejas da nossa região. O estado de Goiás, ele é o 7º maior enviador de recursos financeiros para o Supremo Concílio. Dos 27 estados, Goiás é o 7º. Goiás é um dos lugares, somando com Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mais o Distrito Federal, é um dos lugares onde a Igreja Presbiteriana do Brasil vem crescendo com maior firmeza e também financeiramente. Hoje nós temos o vice-presidente do Supremo Concílio, é pastor de uma igreja aqui em Goiânia. E no último Supremo Concílio, a delegação dos pastores e presbíteros de Goiás somavam mais de 60 pessoas, dos quais pelo menos 25 foram eleitos ou nomeados para alguma função dentro da IPB. Eu mesmo fui membro da PMT por 4 anos, de 2010 a 2014. E o Sino do Brasil Central, o sínodo dentro do qual a nossa igreja está inserida e faz parte, há 2 anos atrás era o 2º maior enviador de recursos para o Supremo Concílio, ficando atrás somente de um sínodo lá do Rio de Janeiro, dos mais antigos da IPB. E nesse período, o número de missionários e de candidatos a missionários que vêm se apresentando à PMT vem crescendo consideravelmente. A pergunta que nós fazemos é: qual será a participação das igrejas presbiterianas do estado de Goiás nesse crescimento da demanda de missionários para a IPB? Uma vez que as igrejas do centro-oeste brasileiro vêm crescendo firmemente em número e em finanças, uma vez que Deus tem despertado mais pessoas para a obra e algumas delas são da nossa região. Hoje a PMT tem pelo menos 3 ou 4 ou mais do que isso, candidatos para serem enviados que são aqui do estado de Goiás, alguns bem perto de nós aqui e até mesmo da nossa cidade. A pergunta que nós precisamos responder com seriedade, com consistência na presença de Deus, é se a nossa igreja vai participar disso. Nós sabemos que toda vez que a igreja envia o dízimo dos seus dízimos ao Supremo Concílio, representativamente 54% disso é gasto, é investido na obra missionária, tanto transcultural quanto nacional, e também no preparo de novos obreiros e pastores para serem enviados para os campos. Mas nós sabemos que nem todas as igrejas são fiéis. Nós sabemos que também muitas pessoas dentro das igrejas não são fiéis. Não sei quantos membros da igreja do Jardim Goiás têm a curiosidade de olhar o relatório financeiro que todo mês é afixado lá no mural da igreja. Lá consta o valor que a igreja arrecada por mês. E nós sabemos que nem todos são constantes na entrega do seu dízimo e também da sua oferta missionária. O desafio que nós fazemos e o chamado que nós fazemos para a intercessão é que Deus desperte o nosso coração para a obra missionária, não só de ouvir dizer e não só de achar que legal, que bacana está acontecendo, mas de nos comprometermos com a nossa fé e com as nossas finanças, sendo fiéis à nossa vivência na igreja como membros, para que a igreja também possa ser fiel e exemplo de contribuição na nossa região. Os irmãos sabem que nós estamos formando um novo presbitério e a igreja do Jardim Goiás faz parte desse novo presbitério. O nosso desejo, o nosso sonho é que a nossa igreja seja modelo não de arrogância, não de soberba, mas modelo de consagração e de participação na obra missionária. Então eu gostaria de desafiar nesse momento que nós oremos por 3 assuntos básicos. Primeiro, agradecer a Deus pelo crescimento missionário da nossa denominação. Quem conheceu a denominação há 30 anos atrás como
eu e acho que quase a metade da igreja aqui conheceram, que a gente ouvia falar que nós tínhamos apenas 2 missionários no Paraguai em 1980, e agora a gente sabe que temos quase 200 missionários em 40 países, e a gente viveu para ver isso. Nós temos muito que agradecer, nós temos muito que louvar a Deus, e vamos fazê-lo agora. Segundo, vamos orar para que Deus levante igrejas cooperadoras, que se associem com todos esses candidatos que Ele tem chamado para a obra missionária fora do Brasil, dentro do Brasil, nos contextos transculturais que Ele tem apresentado para nós. Eu conheci um missionário que é candidato da PMT há um tempo atrás. Ele é irmão de um pastor aqui de Goiânia, que estava trabalhando na tradução da Bíblia de uma tribo indígena aqui na região da Bahia, para aquela região ali, e ele não tinha ninguém comprometido com ele para auxiliá-lo naquela obra. A Igreja Católica manteve algumas freiras naquela tribo por mais de 50 anos, sem nenhuma conversão, porque o voto daquelas irmãs freiras é que elas só pregariam o Evangelho pelo exemplo, mas nunca falariam do Evangelho para ninguém. Ninguém se converteu lá nesse período todo. E ele, com apenas 2 anos trabalhando, já tinha tido muito mais resultados, inclusive na tradução da Bíblia para a língua daquele povo. Mas não tinha nenhum parceiro, não tinha nenhuma igreja associada com ele naquele local. Vamos orar para que Deus levante igrejas. Nós hoje estamos comprometidos com uma família, mas será que nós não teríamos condições de nos comprometermos com pelo menos mais 2 ou 3 para sermos seus parceiros e pregar o Evangelho, talvez lá longe, talvez aqui perto, para a glória do Senhor? Louvar a Deus pelo crescimento, pedir que Deus desperte as igrejas, pedir que Deus desperte a nossa igreja, para que nós sejamos consistentemente comprometidos. Nós vamos orar de 2 a 2, e nós vamos fazer da seguinte forma: você vai orar de tal forma que a pessoa que está do seu lado, o irmão, a irmã, ouça a sua voz, e depois de um tempo, você ora, depois do que está do seu lado ora, por esses 3 motivos. Depois de um tempo, eu vou pedir ao nosso irmão Roberto Mozinho que faça uma oração intercedendo pela vida missionária das igrejas daqui de Goiânia. Vamos orar. Chega perto de quem está sozinho.